Agora vamos conhecer o trabalho de Dagoberto Coelho. Eu já perdi as contas de tudo que ele é. Ele é produtor cultural, ele é ceramista, ele é artista, ele é diretor de documentário, ele é historiador, enfim, vamos conhecê-lo agora. Tudo bem, Dagoberto? Tudo bem. Bem-vindo ao Viva Bem. Muito obrigado. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória como um artista completo. Você é formado em História, começou aí ou não? Isso, a parte com a arte vai começar principalmente na faculdade, né? A faculdade ela vai abrir vários ramos para mim, então, né, contando a trajetória mesmo, eu comecei na Univale, já no segundo semestre de faculdade, eu comecei com a pesquisa. Então, o professor Beto Severino, ele é doutor em História, né, que hoje tem a Casa Aberta aqui, tudo. Ele está em Salvador hoje, né? Então a gente entrou com um projeto de pesquisa e em cima desse projeto de pesquisa eu comecei a ver a imigração italiana aqui no estado de Santa Catarina. E aí eu comecei a me atentar para os costumes locais e comecei a pesquisar a cultura popular. Aí o professor Pedro Floriano, que é o chefe da extensão da Univale, chefe, gerente, enfim, esses nomes eu me confundo um pouco, se eu errar, me desculpe. Daí ele me convidou para estar fazendo parte do setor de arte e cultura da Univale, né, como estagiário, eu comecei a trabalhar, dando oficinas, enfim. E ali trabalhava a Anne Fernandes, que hoje é diretora da Casa da Cultura, né, que foi uma grande mestre para mim também. Eu trabalhava com arte e cultura popular, e ela era coordenadora geral, né, sobre arte e cultura. E aí eu conheci o Silvestre, não sei se você conhece, o Silvestre foi meu mestre em cerâmica oriental, né, ele foi diretor da Casa da Cultura também na década de 80, né, ele tem um trabalho bem significativo aqui em Itajaí. E aí, isso tudo eu juntei, né? O Pedrinho Floriano é um grande bonequeiro e conhece as técnicas das artes, principalmente de reciclagem, né? E construção de bonecos. E aí a gente, né? Daí foi desenvolvendo, daí foi abrindo vários ramos, né? Pois é, você acabou expandindo bastante toda a sua técnica, você agora tem um ateliê, né? Isso. Que é o Espaço Casa do Bruxo, é isso? Isso, Espaço Cultural Casa do Bruxo. E lá você desenvolve, além do seu trabalho, também você ministra oficinas? Sim. Para crianças só ou não? Não. Tem a parte infantil, que daí fica com a Lívia, né? Que é minha companheira, daí ela fica mais com a molecada, ela é arte educadora também, e aí ela trabalha com as técnicas das artes plásticas com a molecada. E eu trabalho mais com a parte adulta e avançado daí, né? Então eu trabalho as técnicas, praticamente todas as técnicas a gente trabalha lá, e aí, né, eu foco mais a formação de professores, né? Então tem todo já um público mais adulto meu, né? Porque, que legal! né? E quais são as oficinas que vocês oferecem no espaço? Tem várias, assim. Agora, inclusive agora tá saindo uma que é de grafite, né? Que quem vai ministrar é o Diante, que ele tem um trabalho também muito bom, tem um trabalho aqui em Itajaí, lá em Balneário Camboriú. Acredito que ali pela segunda quinzena já de setembro já vai estar acontecendo, né? Tem a de cerâmica. Tem as oficinas para criança, que daí né, são etapas, então são diversas oficinas, né, nessas etapas. Daí tem a formação para professores também, né, que a gente trabalha com toda a questão da construção cultural catarinense, né, que é parte da minha pesquisa, que eu trabalho com folclore local, né, sou folclorista também. Então, o meu material de pesquisa principalmente é o boi de mamão, né, o foco principal, e aí envolve tudo, né, os ternos de reis, né, a vinda dos colonizadores, a cultura antes dos colonizadores também, né, então a gente começa, é tudo ligado, né, é difícil separar, né. Com certeza, foi desenvolvendo e ramificando cada vez mais, né? Mas você tem um foco bem bacana em bonecos, né? Isso.
Isso, então, Pedro Floriano foi quando começou, e uma necessidade do carnaval aqui de Itajaí. Né? Aí eu desenvolvi os bonecos que hoje estão com o Clube Roda Solta, que desfila no carnaval, faz a marejada aqui também, né? E vários eventos da cidade, fora daqui também. Então, a intenção era homenagear as pessoas que ainda estavam vivas na cidade. Certo. Né? Daí os primeiros foram o Buti, não sei se você conhece, que vive sempre ali pelo Parque da Atalaia, ali na região da Atalaia, foi jogador do Marcílio, tudo, gosta de um trago, essa variedade. Né? Outro foi o seu Arnoldo Cueca, que é puxador de boi de mamão, hoje está com 93 anos, eu trabalhei com ele 5 anos praticamente, né? Coordenando o grupo dele, daí até ele se aposentar. Né? Daí, e a outra foi a Margarete, que hoje é falecida, que ela morava ali na esquina da igreja, né? Que ela ficava com uma boneca na janela e mexia com o pessoal na rua, tudo. Daí para fazer uma homenagem às pessoas que são populares, todo mundo na cidade conhece, porém não tem um reconhecimento, né? Claro. Porque toda molecada mexeu com o cara que tá bêbado, né? Tipo, enfim, todo mundo dá uma interagida com esse pessoal. Mas não valoriza, né? Como... E fica na memória, na realidade fica na memória, depois que essa memória se acabou esse personagem também, né? Claro. Então a intenção é dar um foco de luz nesses personagens, né? Então, perfeito. Que bacana. E aí você fez um documentário sobre o boi de mamão especificamente, onde você pesquisou e dirigiu junto com a Pangeia, né? Isso. A pesquisa do boi de mamão eu comecei em 2003, já, né? O Assir, na época, ele era superintendente da Fundação Cultural aqui de Itajaí, e eu estava junto com a banda Tarrafa Elétrica. E aí o Tchê, que é o compositor, né? Daí eu comecei uma pesquisa sobre a cultura popular local, eu e ele, né, se aprofundamos nisso e começou toda essa pesquisa e o encantamento pelo boi, né? Porque a relação do homem com o boi, daí vem a parte histórica, você começa a puxar tudo e ver que é muito místico também, né? Porque assim, o primeiro registro que a gente vai ter na história é um bisão desenhado numa caverna, que é um parente do boi. Sim. Né? Então essa relação já vem de mais de 70 mil anos, então já tem algo a mais, assim, né? E outros rituais que você vai, né, percebendo no decorrer da história. Até a brincadeira do boi falso, que só tem no Brasil. Né? Então ela é brasileira. E aí eu comecei a estudar a questão do regional, né? Inclusive, em todo o Brasil tem a brincadeira do boi, em todo o litoral brasileiro. No interior não tem, né? A não ser na Amazônia, entrando o rio. E em todo o Brasil é morte e ressurreição do boi. E em Itajaí é o único local que quem morre é o vaqueiro, o boi não morre. É mesmo? Olha só. E a pergunta, né, porque fez parte da minha pesquisa, a resposta mais eficiente que eu ouvi nisso tudo é que sempre foi assim. Meu pai já fazia, meu avô já fazia. É uma coisa que vem de pai para filho sem saber nem o porquê. Alguém mudou em algum momento, gostaram e mantiveram. É mesmo? E só que acontece, ali em Balneário Camboriú o boi morre, em Bombinhas o boi morre, em Itapema o boi morre. Aqui em Itajaí... Em Itajaí é o vaqueiro que morre. É o vaqueiro que Olha morre. só que interessante, eu não fazia nem ideia disso. E você não conseguiu uma resposta consistente, então, que realmente esclarecesse essa mudança. Exato. Não tem nada além da... Né, não, sempre foi assim. Porque é a memória, né? A gente, e são dos populares, e geralmente a memória é escrita por quem tem algum poder aquisitivo, claro. Né? Então, esse tipo de coisa não era registrado, então não se tem a ideia. Como se diz que a Bernúncia nasceu em Itajaí, né? Então, tem o primeiro registro histórico vai ser de 88, né? Aqui em Itajaí, dizendo que a Bernúncia nasceu aqui. Antes disso, não tem nenhum registro histórico da Bernúncia, a não ser via oral, né? Que bacana. E esse documentário que eu fiz agora foi
o grupo Tradição do Limoeiro, né, que fica no bairro do Limoeiro, divisa com Brusque ali, e que eles ainda resistem mantendo a tradição. Né? Pois então, eu vi um trecho do documentário e tem que manter, né, Dagoberto? Tem que se fortalecer cada vez mais e não deixar morrer, porque quando chega a época Eterno de Reis, todo mundo os mais antigos tentam preservar isso, mas é uma cultura que não vem sendo muito difundida entre as novas gerações, né? Tudo muda, né? Até a questão da logística urbana, né? Antigamente não tinha... Antigamente o boi de mamão era de casa em casa também. Hoje você só vê em palco, né? O terno de reis também, só que assim, não tinha tanto carro, né? A questão da energia elétrica era diferente, né? As casas eram mais afastadas, então realmente era uma homenagem. Hoje, para você sair com algumas pessoas, né? Tipo, com instrumentos musicais, você fica pensando se vai ser assaltado, se vai acontecer alguma coisa, vai ser atropelado. Então são outras condições também, né? É outro momento, mas ainda resiste. Tem que se prevalecer e preservar de alguma forma, né? Não deixar morrer, mas preservar e se adaptando à evolução do mundo, mas preservar porque é importante, é a nossa cultura. E vem muito de encontro à sua proposta de difundir a cultura local, né? De tentar deixar ela sempre acesa aqui na nossa região. Que bacana! Eu vou continuar conversando com você, porque a gente separou algumas imagens que eu queria que você comentasse cada uma delas sobre o seu trabalho, mas a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, ok? Tá bom. Já já a gente está de volta, não sai daí.